Olá, no Repórter Eco de hoje você vai conhecer um projeto que inclui a pessoa com deficiência por meio da recuperação de áreas desmatadas. Vai ver também o documentário que registra cenas raras de um felino majestoso, topo da cadeia alimentar, mas que está muito ameaçado e pode desaparecer da natureza. E ainda um problema sem solução. Ninguém sabe armazenar com segurança o lixo radioativo produzido pelas usinas nucleares. Veja os detalhes. No Brasil, as usinas de Angra 1 e Angra 2 podem até fechar por falta de espaço para os chamados rejeitos atômicos. Ver e preservar. Este cinegrafista usa imagens da onça-pintada captadas com sensibilidade para conquistar o apoio de turistas e fazendeiros do Pantanal. E estes semeadores de florestas ganham emprego e um novo destino com o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica. O Repórter Eco começa agora. O lixo gerado por uma usina nuclear é um problema que nenhuma nação do mundo consegue resolver. No Brasil, as usinas de Angra 1 e Angra 2 correm o risco de ser desativadas por falta de espaço para armazenar esse resíduo. Você tem ideia de como é gerada a energia nuclear nas usinas Angra 1 e 2, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e por que os resíduos produzidos ali preocupam? O físico José Goldenberg, professor da USP ligado ao Instituto de Energia e Ambiente, explica. Dentro do reator nuclear existem barras de urânio, onde ocorre a reação nuclear que provoca calor, de modo que elas ficam quentíssimas. A gente retira esse calor, ferve água e é a água que produz a energia elétrica. Ou seja, um reator nuclear é, no fundo, um gerador térmico. É como um gerador que use gás, que queime gás. Só que no caso é urânio. Esse urânio, nessas barras de urânio, se forma uma quantidade imensa de radioatividade. Mas imensa mesmo. Num reator nuclear, num ano, se forma mais radioatividade lá dentro do que 100 bombas atômicas do tipo de Hiroshima. Então, esse material é altamente perigoso se a radioatividade se espalhar. O problema é impedir que ela se espalhe. Então, eles são retirados e colocados em piscinas. E são piscinas porque a água refrigera esses elementos combustíveis. E ao longo dos anos, a radioatividade vai caindo. Uma avaliação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, responsável por fiscalizar o setor no Brasil, enviada ao Tribunal de Contas da União, indicou que a falta de espaço nas piscinas implica no risco de desligamento das usinas. Se nada for feito, Angra 2 pode parar em 2017. Angra 1, 1 ou 2 anos depois. Pode ser que Angra 3, que ainda está em construção e tem previsão de funcionamento para 2018, não entre em operação. A situação do armazenamento dos rejeitos nucleares é crítica, segundo o relatório. Para resolver o problema da falta de espaço, seria necessário construir uma chamada unidade complementar de armazenamento dentro das usinas a um custo estimado de 577 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União alerta ainda que o valor do dinheiro público a ser gasto seria muito maior, superaria 1 bilhão de reais, porque é preciso contar os custos de transporte e disposição dos rejeitos e ainda da construção de um depósito em uma cidade brasileira que se disponha a recebê-los, o que não será nada fácil. José Goldenberg diz que o ideal seria construir depósitos definitivos para os rejeitos, mas que nenhum país conseguiu fazer isso até hoje. A população se opõe, há dificuldades, é muito caro. Na Finlândia, estão tentando fazer mas os países que têm grande número de reatores nucleares, como os Estados Unidos, a França ou o Japão, não tem. E o Brasil caiu na mesma categoria. Os piores acidentes em usinas nucleares da história, em Chernobyl, Ucrânia, em 1986 e em Fukushima, no Japão, em 2011, causaram milhares de mortes.
principalmente por falência do sistema imunológico e desenvolvimento de câncer, registrados depois do vazamento da radiação. Considerando que se produz em Angra 1 e 2 e prevendo o funcionamento de Angra 3, o que se produz de energia nuclear é importante dentro da matriz energética brasileira? Os reatores nucleares 1 e 2, que estão em funcionamento, eles produzem 2% da eletricidade que se usa no Brasil, não da energia. Em termos de energia, menos de 1%. Com a Angra 3, que deverá entrar em operação em 2018, essa percentagem subirá um pouquinho. Mas são apenas 2%. Quer dizer, qualquer uma dessas grandes hidrelétricas da Amazônia contribui 5 ou 10% para a matriz de eletricidade no Brasil. De modo que a resposta é claramente não. Isto é, a energia nuclear não é essencial para atender a demanda de eletricidade no Brasil. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A TV Cultura completa 45 anos de vida e o Repórter Eco participa das comemorações como um programa de meio ambiente e sustentabilidade totalmente produzido pela emissora. Vale rever a nossa história. – 10 de fevereiro de 1992, a TV Cultura de São Paulo lança o Repórter Eco, o primeiro telejornal da TV brasileira especializado em meio ambiente. O segredo é simples. 3 a 14 de junho de 1992. A discussão sobre o futuro da Terra ganha espaço nos noticiários. O Repórter Eco participa da cobertura histórica da Rio 92, que ficou conhecida como Eco 92. Foram assinados documentos importantes, entre eles 2 convenções, a da diversidade biológica ou biodiversidade e a de mudanças climáticas. Setembro de 92, o Repórter Eco sobrevive ao final da Rio 92 e de telejornal é transformado pela equipe em revista semanal de meio ambiente. Ao lado das belas imagens, as reportagens ganham profundidade ao abordar projetos, ações e pesquisas científicas pela conservação dos recursos naturais e melhoria da qualidade de vida. O Repórter Eco viaja pelo Brasil e outros países para produzir programas especiais. Todo viajante que chega à Antártida recebe um guia. Vamos ver se ela responde. Vira Fernando de Noronha. Começaram a chegar os primeiros aventureiros. Setembro de 2001, um novo marco no programa. Surge o quadro Biodiversidade, como parte do projeto Biodiversidade Brasil, um espaço voltado para tudo que se relaciona à diversidade biológica e cultural do país. Agosto de 2002, um novo desafio. A equipe do Eco parte para Joanesburgo, na África do Sul, e faz a cobertura da Rio+10, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que deveria implementar os documentos assumidos uma década antes, na Rio 92. Em dezembro de 2009, o programa prepara reportagens especiais sobre formas de conter o aquecimento da Terra e acompanha as discussões da COP15, a Conferência da ONU em Copenhague, encerrada sem um acordo global. Em 2012, 20 anos após a Eco 92, a equipe do Repórter Eco volta ao Rio de Janeiro e faz ampla cobertura da Rio+20, a conferência da ONU conhecida como Segunda Cúpula da Terra. Ao longo do tempo, o Repórter Eco conquista vários prêmios, entre eles o concurso de reportagem promovido por 2 das principais ONGs ambientalistas, a Fundação SOS Mata Atlântica e a Conservação Internacional, em várias edições.
2014, o programa, premiado e consagrado, completa 22 anos e prepara novo formato e conteúdo para enfrentar os desafios na divulgação de projetos, ações e pesquisas na área de meio ambiente e sustentabilidade. E a seguir, SOS Vida Animal. O cineasta Túlio Chagel documenta cenas raras da onça-pintada no Pantanal. O objetivo é conquistar apoio para a proteção do felino, muito ameaçado de extinção. E ainda essas pessoas com deficiência cultivam mudas da Mata Atlântica e ganham esperança de um futuro melhor. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A Organização Mundial de Saúde Animal analisou o caso atípico da doença da vaca louca registrado no estado do Mato Grosso. Concluiu que não existe risco à saúde humana. Mesmo assim, alguns países suspenderam a importação de carne bovina do Brasil. O comentário do jornalista Washington Novaes. É preciso ter atenção diante da notícia do surgimento de um caso de doença da vaca louca num frigorífico em Mato Grosso que pertence à maior rede do setor. A notícia levou países como o Peru, o Egito e o Irã a suspender as importações desse nosso produto, enquanto a Organização Mundial, que controla a saúde animal, mandou fazer uma inspeção na área onde ocorreu o caso. E o tema também é vital para os consumidores brasileiros, que precisam de informações seguras que os tranquilizem. As informações sobre a área de fronteira com a Bolívia, onde se situa o frigorífico em que ocorreu a doença, dizem que a fiscalização ali é muito precária. Tanto que o animal, portador da encefalopatia espongiforme bovina, tinha 12 anos de idade, passara por 11 propriedades e já se encontrava no abatedouro para ser destinado ao consumo interno ou externo. E tudo isso ocorre no momento em que o Brasil negocia com 14 estados norte-americanos para exportar carne bovina. A China, até hoje, mantém um embargo a carnes brasileiras. A União Europeia já exige inspeção individual e certificação de cada animal. São dois problemas sérios: tranquilizar a população e os importadores de carnes. O maior felino das Américas corre o risco de desaparecer da terra. A onça-pintada é vítima de caça ilegal e dos desmatamentos. No Mato Grosso do Sul, o fotógrafo e cineasta Túlio Chagel registrou flagrantes raros do mamífero. Para conquistar mais apoio à preservação da espécie, ele produziu o documentário Onça Pintada, mais perto do que se pode imaginar. Túlio Chagel é um fotógrafo de natureza e vida selvagem há uma década. Começou com imagens subaquáticas, mas nos últimos anos dedica-se a gravar vídeos sobre a pantera onca. Para fazer o documentário mais recente, ele gravou cerca de 200 horas no Pantanal e conseguiu flagrantes incríveis. No documentário Onça Pintada, mais perto do que você pode imaginar, é registrado um projeto de conservação da espécie que é ameaçada de extinção. O projeto OnSafari foi criado em 2011 no Mato Grosso do Sul. E o Túlio, durante 3 anos, registrou a onça. Quais as dificuldades? Por que esse título? Porque é muito difícil ver a onça. Exatamente, justamente por isso esse título, Onça Pintada mais perto do que se pode imaginar, é isso, acho que é o objetivo do projeto, fazer com que o turista, ou qualquer pessoa possa realmente chegar perto da onça e ver a onça, levar as pessoas para fotografar a onça e o fazendeiro ganhar dinheiro com isso, basicamente resumindo é isso.
e com isso evitar que boa parte dos fazendeiros mate a onça porque ela predou o gado. A convivência revelou certos detalhes sobre as onças. É muito difícil avistar uma onça pintada, principalmente porque elas escutam, enxergam muito melhor que a gente. A gente viu muitos rastros durante o processo todo, desde o início. E foi aprendendo aos poucos, cada indivíduo, o comportamento mais ou menos de cada um. A Esperança, no caso, a árvore onde a Esperança gostava de subir e descansar, a árvore já estava marcada e tal. A fêmea, conhecida como Esperança, tem um filhote que foi batizada como Natureza pelos pesquisadores. Soltas no ambiente natural, elas seguem os instintos. A Esperança ensinando a natureza o que é perigoso, a natureza é a filhote dela, o que é perigoso na natureza. O momento de um tamanduá-bandeira adulto e a Esperança deitada de costas, perto do tamanduá, mostrando que, ensinando a filha, natureza, isso é perigoso, esse animal adulto é perigoso, pode ser muito perigoso. O encontro com uma onça é raro e inesquecível. Tínhamos recém-capturado e colocado rádio colar na Esperança. 3 dias depois, pelo sinal da antena, fomos cercando uma área e aproximando, dentro do carro, sempre dentro do carro, e procurando nas moitas atrás, né, focando, éramos 5, 6 pessoas dentro do carro, ninguém encontrava, o rádio, sinal, tá aqui, onde é que será que ela tá? De repente, alguém olha para cima da árvore, tava lá ela a 3 metros do carro, em cima da árvore, deitada, olhando pra gente. Então isso foi um encontro muito surpreendente e uma descoberta, até científica, que as onças usam as árvores para descansar também. A câmera revela comportamentos da vida selvagem para atingir as pessoas e ajudar na proteção da onça pintada. A grande ideia do documentário é isso, é mostrar a beleza, a majestade desse animal e fazer as pessoas enxergarem que é uma peça fundamental nesse intrincado ecossistema, que sem ela, por exemplo, os catetos, queixadas, porcos do mato, a população ia crescer muito e a vegetação ia sofrer um baque grande. E a seguir, uma iniciativa promove a inclusão social com o plantio de floresta. Pessoas com deficiência aprendem a fazer mudas de Mata Atlântica e, em troca, ganham emprego, renda e esperança de vida. O Repórter Eco volta logo mais. O projeto oferece uma oportunidade de emprego e renda a portadores de deficiência intelectual por meio da conservação do meio ambiente. Eles aprendem a cultivar mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em um viveiro na região do ABC Paulista. Cristina e Alexandre cuidam das plantas com delicadeza. Difícil não notar cumplicidade entre os dois. Eles nasceram com deficiência intelectual e se conheceram na APAE. Numa dessas boas coincidências da vida, foram contratados para trabalhar com plantas neste viveiro em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. E aqui se empenham para formar mudas de espécies da Mata Atlântica. Eles são auxiliares de viveirista. Tem cedro rosa, que foi desde quando entrei aqui, o palmito, né? A orelha de negro. Como é que você se sente lidando com as plantas, plantando? Eu me sinto com mais força, né? Mais ânimos, porque a planta ela precisa de habilidade, de pegar ela com cuidadinho. A afinidade entre a dupla é tamanha que há 2 anos acabou em casamento. Agora eu cuido da minha casa, tenho minha casa, né? Gostei minha família, né?
O viveiro que deu oportunidade a estes profissionais é mantido há 5 anos pela concessionária Ecovias, administradora das rodovias que cortam a Serra do Mar em direção ao litoral sul paulista. O viveiro surgiu da necessidade da produção de mudas para fazer a recomposição florestal, e aí surgiu a ideia de aproveitar esses profissionais com deficiência intelectual. São profissionais com dificuldade de se colocar no mercado. A ideia foi aprovada, então nós fomos buscar a PAI. E nós começamos em 2008 com 5 profissionais e hoje nós estamos com 14. A inclusão para a gente tem muito valor. Essas pessoas chegaram aqui em determinados momentos até desacreditadas pela família e adquiriram autoestima, confiança, independência, qualidade de vida. Antônio Marcos é o supervisor do viveiro. Ele tem paciência de escutar, de ensinar e sabe como ninguém acolher seus assistentes. É também muito cuidadoso com a divisão das tarefas. Dou um trabalho, eu vejo que eles são capazes de fazer, só que eu procuro sempre estar mudando o trabalho deles para quê? Para não ficar tipo automático, ficar só naquele serviço. Apesar de algumas limitações, essa turma definitivamente não faz feio. Em 5 anos de viveiro, a equipe conseguiu formar 350 mil mudas, a maioria de espécies nativas da Mata Atlântica e que foram plantadas ao longo das 2 rodovias Imigrantes Anchieta e na região da Serra do Mar. O líder deste plantio está aqui, olha, é o Zé Roberto. Zé Roberto, você tem ideia de quantas mudas de árvores você já formou aqui no viveiro? É bastante. Bastante? É bastante. O que ele quer dizer, na verdade, que já me contaram antes, é que ele plantou cerca de 30 mil mudas. 30 mudas. Só 30 o José Roberto. Quando as mudas atingem mais ou menos 1 metro de altura, é hora de ir para o campo. O trabalho desta turma para por aqui. Mas eles ficam de olho como as mudas são carregadas e colocadas na caçamba da caminhonete pelos funcionários da empresa contratada para fazer o plantio. Se pegar mal pegadas, as mudas, machuca a raiz da planta, né? E a planta acaba morrendo. Entendi. E hoje eles colocaram as plantas, as espécies todas de uma maneira certinha no caminhão? Sim. Ninguém machucou nenhuma planta ali? Não. Você sabe para onde vão essas plantas que você ajudou a formar, as mudas? Vai para a Mata Atlântica. O lugar escolhido para o plantio fica no Parque Estadual da Serra do Mar. Nesta área descampada, em meio à Mata Atlântica, há muito tempo funcionou um canteiro de obras. As mudas cultivadas aqui vão ser acompanhadas durante 2 anos. É o que vai garantir o resultado do trabalho de toda uma equipe. Espécies pioneiras, como o ingá, cerca de 3 a 4 anos você consegue ela ter um bom desenvolvimento. Já espécies mais tardias, como o cedro rosa, que a gente fez o plantio aqui, que é uma espécie ameaçada de extinção, pode levar de 10 a 12 anos. Palmito jussara também, que é uma espécie muito explorada, é uma espécie ameaçada, ela tem um desenvolvimento de 10 a 12 anos. Essa experiência aqui no viveiro te deu mais independência? A sua vida mudou depois disso? Mudou muito, né? Porque eu pude mostrar até mesmo para a minha família, né? Que a gente pode, né? Mesmo tendo essa deficiência que a gente tem, a gente pode ter uma vida normal, né? Como uma pessoa normal. E hoje a gente encerra com o pensamento do famoso médico inglês do início do século XX, Edward Bach. Ele queria curar a pessoa e não apenas o sintoma da doença. Apaixonado pela natureza, pesquisou e descobriu flores que teriam o poder de tratar das aflições humanas. São os florais de Bach, uma terapia alternativa. Veja só o que ele dizia. Nossa saúde física depende do nosso modo de pensar, dos nossos sentimentos e emoções. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!